No século IV, em 302, Santa Perpétua nos conta uma visão do purgatório. Diz ela: estávamos em oração na prisão. Depois da sentença, que nos condenava a sermos expostas às feras, de repente, chamei por Denócrato. Era o meu irmão, segundo a carne. Morrera com uma doença terrível. A lembrança da sua triste sorte me afligia. Fiquei admirada de me ter vindo à lembrança este irmão e me pus a rezar por ele com todo fervor. Gemendo diante de Deus, na noite seguinte, tive uma visão na qual vi Denócrato sair de um lugar tenebroso no qual se achavam muitas pessoas. Estava abatido e pálido, com a úlcera que o levou à sepultura. Tinha uma grande sede. Junto de mim estava uma bacia com água, mas ele em vão tentava beber e não conseguia. Conheci que meu irmão estava sofrendo e era preciso rezar por ele. Pedi por ele dia e noite, com muitas lágrimas, para que fosse libertado. Alguns dias depois, tive outra visão, na qual Denócrato me apareceu todo brando, brilhante e belo. E se inclinou e bebeu à vontade a água que antes não podia beber. Conheci por isto que estava livre do suplício. Não é por lágrimas que se socorre um defunto, mas pelas orações e as esmolas. Não deixeis de assistir os mortos, rezando por eles. São Cirilo. Não há dúvida de que as orações da Igreja e o sacrifício salutar e as esmolas dos fiéis ajudam os defuntos a serem tratados mais docilmente do que mereciam os seus pecados. Chorai menos, rezai mais, derramais lágrimas, isto é, permitido, mas não deixeis de recomendar ao Senhor a irmã querida que vos deixou. Santo Ambrósio. É preciso ajudá-los, os defuntos, com ardentes súplicas e especialmente com a prece litúrgica por excelência, o santo sacrifício da missa. São João Crisóstomo. Um amigo de Sócrates, o célebre filósofo grego, condenado à morte, perguntou-lhe, antes que o veneno da cicuta arrebatasse a preciosa vida: tem algum desejo para que o cumpramos? Porventura, alguma disposição sobre o enterro? Que querem? Meu amigo, pensam então em me sepultar? Podem enterrar meu corpo, mas a mim não poderão sepultar. O célebre cardeal Barônio conta que uma pessoa devota das santas almas foi terrivelmente tentada na hora da morte. Estava muito agitada e, de repente, logo ficou livre de toda tentação e entrou em doce paz. Perguntou curiosa: que multidão é esta que entrou aqui e na mesma hora senti tanto alívio e fui socorrida pelo céu? Somos as almas que tirastes do purgatório, responde uma doce voz, e viemos buscar vossa alma para juntos entrarmos no céu. São Felipe de Neri era devotíssimo das almas do purgatório. Depois da sua morte, um de seus confrades o viu na glória do céu, cercado de uma multidão de bem-aventurados no esplendor da glória eterna. Que corte é esta que vos cerca? Pergunta o padre. São as almas que livrei do purgatório e que salvei. Vieram me acompanhar na glória. Respondeu o santo. A beata Ana Thaís
romana de nascimento, via todos os acontecimentos futuros e a sorte dos mortos. Um dia, um homem conhecido de Ana morreu e ela viu nas chamas do purgatório este seu conhecido, salvo do inferno pela divina misericórdia, porque socorreu um pobre que o importunava muito pedindo esmola. Viu um conde cuja vida se passou em delícias e divertimentos, mas que na hora da morte teve um grande arrependimento e se salvou. Mas deveria sofrer no purgatório tormentos incríveis, tanto tempo quanto passou neste mundo sem se preocupar com a penitência e com a salvação eterna. Ela também viu homens de grande virtude sofrendo porque se deixaram levar pela vaidade e amor próprio, muito apegados aos elogios e à amizade dos grandes da terra. Um dia, Nosso Senhor lhe disse: levanta-te e reza. Meu vigário na terra está na hora de vir me prestar contas. Ana Thaís sufragou a alma do Papa e depois o viu como um rubi ainda não de todo brilhante, pois lhe faltava ser purificado ainda mais. Faleceu em Roma o cardeal Doria, que deixou grande fortuna e, naturalmente, celebraram-se por sua alma centenas de missas. Foi revelado à beata Ana Thaís que as missas celebradas por alma do cardeal eram aproveitadas para as almas dos pobrezinhos abandonados e que não tinham quem mandasse celebrar por eles. Via-se, assim, a divina justiça, que não olha a riqueza nem as possibilidades dos ricos em arranjar sufrágios, com descuido, às vezes, neste mundo, da verdadeira penitência. Ana também viu no purgatório um sacerdote muito estimado por suas virtudes e, sobretudo, pelas brilhantes pregações que fazia e o tornavam admirados de todos. Sofria muito este pobre padre. Foi revelado à beata que expiava a falta de procurar com muito empenho a fama de bom pregador e um pouco de vaidade ao pregar a palavra de Deus, sobretudo nas complacências com os elogios. Ela também viu 2 religiosos muito santos no purgatório, em sofrimentos duros. Um deles expiava o seu apego ao próprio juízo e pouca submissão ao modo de ver de outros, e outro a dissipação, a falta de recolhimento e piedade no exercício do ministério sacerdotal. Enfim, a beata Ana trouxe com sua bela e impressionante mensagem do sobrenatural no século XIX muitas luzes sobre o purgatório e impressionantes lições da justiça de Deus. Santa Catarina de Gênova disse: que coisa horrível é o purgatório. Confesso que nada posso dizer e nem conceber que se aproxime sequer da realidade. Vejo que as penas que lá padecem as almas são tão dolorosas como as penas do inferno. São Domingos Soto escreveu: se o homem tivesse de suportar os tormentos do purgatório, a dor o mataria num instante. A alma imortal, por sua natureza, torna-se mais forte pela separação do corpo orgânico e, por isso, tem capacidade para tanto sofrimento. Diz São Tomás de Aquino: no purgatório há 2 sofrimentos: a pena do dano, que consiste no retardamento da visão de Deus, e a pena dos sentidos, castigo proveniente de um fogo material. São Boaventura escreve: o fogo do purgatório é um fogo material que atormenta a alma dos justos que não fizeram penitência neste mundo. Fogo. Esta palavra faz tremer. Já exclamava Isaías: quem dentre vós poderá habitar em meio de um fogo devorador? Façamos penitência agora. Aliviemos o fogo de nosso purgatório.
É terrível o fogo que nos espera. Santa Margarida de Cortona. A grande penitente franciscana disse Nosso Senhor: Alegra-te, minha filha, tua mãe está livre do purgatório, onde ficou ela 10 anos. Como a santa rezasse por 3 defuntos, que julgasse que estivessem salvos, revelou Jesus: Estão salvos por tuas orações, e se livraram do purgatório, mas ficarão 20 anos nas chamas do purgatório. Santa Teresa escreve no prefácio dos livros das fundações: Pelo amor de Deus, eu peço a cada pessoa que lê este livro uma Ave Maria, a fim de que me ajude a sair do purgatório e apresse a hora em que hei de gozar à vista de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antonino conta que um enfermo vítima de dores terríveis pedia sempre a morte. Julgava que os sofrimentos com que sofria eram desumanos. Um dia, um anjo lhe apareceu e lhe disse: Deus me mandou para te dizer que podes escolher um ano de dores na terra ou um só dia no purgatório. O enfermo pensou e escolheu um dia no purgatório. Foi para o purgatório. O anjo o foi consolar e ouviu este gemido de dor. Ó anjo ingrato, dissestes que ficaria no purgatório um só dia, e sinto que estou aqui há longos 20 anos pelo menos. Meu Deus, como sofro! O anjo respondeu: Como te enganas? Teu corpo está ainda na terra, sem ter baixado à sepultura. A misericórdia de Deus te concede ainda voltar para um ano de doença na terra. Queres? 1000 vezes sofrimentos maiores ainda na minha doença. Ressuscitou e durante um ano sofreu horrorosamente, mas com uma paciência heróica. Um dia, uma senhora foi se confessar com o cura Das. Depois da confissão, disse-lhe ele: Minha filha, agradeça a sua prima, que a trouxe ao confessionário. Por quê? Sem isto, a senhora estaria no inferno. E depois de lhe indicar as causas do perigo da condenação, lhe disse muito grave: E depois, minha filha, que ingratidão! Há 10 anos que seu pobre pai está sofrendo no purgatório e não mandaram dizer uma só missa para o libertar. Um certo dia, uma senhora piedosa tinha um esposo indiferente em religião, mas não obstante homem bom e honesto. Um dia, vítima de um colapso cardíaco, veio falecer e sem nenhum sinal de arrependimento. A pobre esposa desolada chorava. Assim ficou num terrível martírio e sem consolo durante meses. Foi até o cura Das. O santo, ao vê-la, foi logo dizendo: Minha senhora, já se esqueceu dos ramalhetes de flores que ofereciam à Santíssima Virgem, a senhora e seu esposo? A pobre senhora lembrou-se de que realmente ela e o esposo, durante muito tempo, sempre ofereciam a uma imagem da Virgem uns ramalhetes de flores. Minha filha, Deus teve piedade daquele que honrava tanto a sua mãe. No momento da morte, seu marido teve um grande arrependimento. Sua alma está no purgatório. Com orações e boas obras, poderá libertá-lo. Foi um alívio para o coração da pobre viúva, que melhorou de saúde e adquiriu a paz da alma. Santa Francisca Romana teve muitas visões, e um dia Nosso Senhor fez com que ela visitasse o purgatório. Viu ela sacerdotes e religiosos, muito abaixo dos leigos, em sofrimentos horríveis e padecendo muito mais do que leigos que haviam cometido faltas bem graves e alcançaram o perdão na hora da morte. Foi revelado à santa que padeciam mais porque neste mundo receberam muitas graças, ocupavam um lugar muito alto no sacerdócio e a consagração ao serviço de Deus. Minha filha, dizia uma alma do purgatório a uma religiosa, segundo conta Monsenhor Louvet: Minha filha, seja bem santa, porque o purgatório dos sacerdotes e das religiosas é terrível.
São Leonardo de Porto Maurício, que foi um grande apóstolo e devoto do Santo Sacrifício da Santa Missa, dizia: quereis uma prova de que a missa traz alívio às pobres almas? Ouvi um dos mais sábios doutores da Igreja, São Jerônimo. Durante a celebração de uma missa por uma alma sofredora, esta alma pode ser preservada de todo ou em parte da pena do fogo. Em cada missa que se celebra, diversas almas são livres do purgatório. Refleti ainda nisto. A vossa caridade por estas almas será de muita vantagem para vós. Ó missa bendita, és útil há um tempo para os vivos e os mortos, no tempo e na eternidade. Permite que vos dirija uma súplica, acrescenta São Leonardo. E quero vos pedir de joelhos, tomai a firme resolução de ouvir ou de fazer celebrar todas as missas que vossas ocupações e vossos recursos vos permitirem, não só pelos defuntos, mas também por vossas almas. 2 motivos devem vos decidir. O primeiro motivo, alcançar uma boa morte. Como será doce e tranquila a morte de quem empregou sua vida em ouvir o maior número de missas que pôde. O segundo motivo é alcançar para vós mesmos o imenso favor de roubar o céu até sem passar pelo purgatório, ou abreviar muito o tempo de permanência naquelas chamas expiadoras. O bem-aventurado Henrique Suso fez um contrato com um dos amigos muito íntimos. O que morresse primeiro teria um certo número de missas que o outro sobrevivente se obrigaria a mandar celebrar o mais depressa possível. O amigo do bem-aventurado partiu primeiro. Algum tempo depois, apareceu a Henrique Suso, gemendo de dor e a se queixar. Ai, já te esquecestes da promessa. Não, meu amigo, respondeu o bem-aventurado. Eu não cesso de rezar pela tua alma desde que morreste. Mas isto não me basta. Não me basta. Geme o defunto. Falta-me para apagar as chamas que me abrasam. Falta-me o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. O bem-aventurado compreendeu que faltava-lhe as missas. No dia seguinte, o da aparição foi logo à igreja e mandou rezar muitas missas pelo defunto. Obteve diversas intenções para ele. O amigo lhe aparece e, já glorificado, agradece-lhe feliz. Meu querido amigo, 1000 vezes agradecido, graças ao sangue de Jesus Cristo, estou livre daquelas chamas expiadoras. Suba ao céu e de lá nunca te esquecerei. Santo Agostinho nos dizia: eu nunca vi, e não me lembro de ter lido, jamais, que aquele que reza pelos mortos tenha tido morte no pecado, ou simplesmente morte duvidosa. Em Milão, uma fertilíssima plantação ficou destruída por uma chuva de pedras que tudo devastou. E o que era para se admirar é que em torno do sítio não caiu um só granizo, nem houve estrago, por menor que fosse. Foi revelado o castigo de Deus sobre os seus donos. Aquela propriedade era de uns jovens que o haviam herdado do pai, falecido, e não cumpriram as últimas vontades do defunto. Trabalhavam os domingos e se esqueciam de sufragar a alma do pai. Outro fato se conta do tempo de Carlos Magno. Um antigo cronista conta que um bravo soldado que havia seguido o grande imperador em todos os campos de batalha, ao se sentir aproximar a morte, chamou um neto, único herdeiro do que possuía, e lhe disse: meu filho, toda a minha riqueza consiste nas armas e num belo cavalo que possuo. As minhas armas ficarás com elas, e o meu cavalo será vendido e o preço entregue aos sacerdotes, a fim de que uns me socorram com as orações e outros com o santo sacrifício da missa por minha alma. O neto, em prantos, prometeu cumprir a vontade do avô agonizante. Todavia, mal havia sepultado, já se esquecera das recomendações. Pensou consigo: este cavalo, tão belo,
eu venderei mais tarde e cumprirei a última vontade de meu avô. Vou aproveitá-lo antes. E passavam-se dias e meses, e o jovem em passeios a cavalo. Passaram-se 6 meses, e um dia o avô lhe aparece. Ai, meu neto ingrato e cruel, não tivestes piedade do teu desgraçado avô. Onde está o que me prometestes? Por tua causa, estou padecendo horrivelmente nas chamas do purgatório. Mas Deus teve piedade de mim, e hoje mesmo vou para o céu. Por justo castigo de Deus, deverás sofrer no purgatório as penas que me faltam e morrerás logo. Poucos dias depois, o jovem caiu doente e em estado grave. Mandou chamar um sacerdote, fez uma boa confissão e narrou-lhe a aparição e a sua falta. Morreu piedosamente na certeza de ir padecer no purgatório o sofrimento de que foi causa ao pobre avô, pelo descuido em cumprir suas últimas vontades. Estas 2 histórias foram tiradas do livro As Maravilhas das Almas do Purgatório, de Padre Rosignoli. Conto-vos esta parábola. Um homem tinha 3 amigos. 2 lhe eram muito queridos. O terceiro, nem por isso. Um dia fora acusado e levado ao Tribunal da Justiça. Chama os amigos para o defender. O primeiro escusou-se. Tinha negócios e família. Era impossível. O segundo foi até a porta do tribunal e o deixou. O terceiro o acompanha sempre fiel. Defende-o com ardor, dá testemunho de sua inocência e salva o acusado do castigo. Assim, o homem tem neste mundo 3 amigos: o dinheiro, os parentes e as boas obras. O dinheiro o abandona na morte, quando há de comparecer no tribunal da justiça de Deus. Os parentes o levam até a beira da sepultura e o deixam, e o esquecem depois. O terceiro amigo, as boas obras, a caridade praticada, as obras de misericórdia, tudo quanto o homem fez de bom neste mundo. Só isto o acompanha e o defende no tribunal da justiça de Deus. Pois bem, neste mundo toda sorte de boas obras sejam os nossos amigos, pois tudo mais falha. Socorramos as almas do purgatório na prática da caridade pela esmola. O livro de Eclesiástico nos ensina que, assim como a água extingue o fogo mais ardente, assim a esmola apaga o pecado. O anjo disse a Tobias: salva o homem da morte, apaga os pecados e faz achar graça diante de Deus. A esmola. Tive fome e me destes de comer. Estive doente e me visitastes. Jesus nos fala assim nas almas do purgatório. São Vicente de Paulo. Perdestes um filho querido e não sabeis o que fazer para testemunhar a vossa dor. Quereis ser útil ainda ao vosso filho? Nada mais simples. Assiste a um coerdeiro pobre. Tomai um pobre para socorrer. Dai aos pobres o que desejarias dar ao morto querido que chorais. Não tereis perdido o herdeiro do céu e arranjareis um coerdeiro na terra, que é o pobre, em vez de uns miseráveis bens temporais que haveis de deixar para um filho, lhe dareis a herança da posse de Deus no céu, nos bens eternos. Eis como podeis socorrer vossos entes queridos, muito mais do que se estivessem neste mundo. São João Crisóstomo.